mas eu acho que agora dá para transmitir. Desculpe mais uma vez aí pelos problemas apresentados. A pergunta que me fazem muitas vezes é se Covid-19 pode ser entendido como um dos últimos 7 flagelos que assolam a Terra. Nós temos afirmado para as pessoas, com clareza ou com certeza, o seguinte, de que não poderíamos colocar a pandemia de Covid-19 como sendo um acontecimento das 7 pragas. Por quê? Porque ele é um acontecimento aleatório. Né? É aleatório? É aleatório. Né? A Bíblia fala alguma coisa sobre pandemia? Sim, fala. São sinais do fim do mundo? Quando entendidos dentro de um escopo geral, sim, são. Como nós podemos vencer o medo ao enfrentarmos situações como essas? Então, estas e outras perguntas nós pretendemos responder no assunto desta manhã. É importante deixar bem claro que o derramamento das 7 pragas será algo inusitado, solene, crítico, tenso, algo jamais visto. Portanto, não é algo que atinge ao mundo de uma maneira paulatina, como a Covid-19. É algo que vai sobrevir em uma rapidez muito grande, portanto, não é o que a Covid-19 está fazendo ao longo de mais de um ano. Nós mostramos aqui esta tela, onde aparecem as 7 pragas do Apocalipse, e nenhuma dessas pragas ela fala de algo especificamente como a Covid-19. Depois você pode voltar a esse vídeo, dar pausa aí nessa tela e olhar com calma, mas geralmente os fenômenos eles são catastróficos, eles são muito fortes, são bastante sensíveis para perceber que de fato é o final do mundo. João descreve aí, vi no céu outro grande e admirável sinal, né? 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. E, obviamente, o coronavírus não é uma dessas pragas, apenas é uma gota ou miniatura do que vem pela frente. Vejam, uma gota ou uma miniatura. Não é? Há outros flagelos que assolarão a Terra. Na versão Almeida, revista e atualizada, que é esta versão mais usual da Bíblia, né, que a gente tem, aparece a palavra peste 53 vezes. 53 vezes. Geralmente, ela aparece em 4 significados diferentes, com 4 abordagens ou 4 aplicações diferentes. Vamos ver quais são elas. Primeiramente, a palavra peste aparece como uma doença que acontece porque nós estamos vivendo no mundo de pecado. E por vivermos no mundo de pecado, as pestes sobrevêm a nós. Então, este é o primeiro aspecto, não é, da palavra peste. Pense, por exemplo, na situação de Jó. As falhas de Jó é que causaram a sua doença, a sua inflamação, a sua lepra? Não. Mas ele estava em um mundo de pecado? Sim. E Satanás estava por trás de tudo isso, desse mal que sobreveio a Jó? Sem dúvida. Então, nós percebemos que aqui não foi um juízo propriamente dito para Jó, mas uma consequência dele estar nesse mundo cheio de pecados. Satanás tem uma relação, obviamente, com todo o sofrimento, com toda a doença. Nós vivemos num mundo que se afastou do plano original de Deus, né, onde havia saúde absoluta, e nós vivemos num mundo cheio de patógenos, de vírus, de bactérias, e estamos sujeitos a elas. Há um segundo sentido também para a palavra peste na Bíblia. Nós falamos do primeiro, que é uma doença que acomete alguém porque já está vivendo num mundo contaminado. O segundo aspecto é que, às vezes, a palavra peste é atribuída para definir os juízos de Deus sobre os ímpios. Você pode dizer que isso é meio estranho, mas pense lá no Egito, não é? Lá no capítulo 5 a 12 de Êxodo. Como que nós vemos isso lá?
As pragas ali foram meros desastres naturais ou foram juízos para livrar seu povo? Até os próprios magos, feiticeiros, por assim dizer, cientistas de Faraó, atribuíram isso a Deus, isso é o dedo de Deus. Eles perceberam que não eram fenômenos naturais. Em sua graça, Deus mandou repetidas mensagens para eles, para evitar um desastre maior, chamando a atenção dos egípcios para aquilo que era o plano de Deus. Mas eles não ouviam, cada vez mais endureciam seu coração, rejeitaram os amorosos convites de Deus e os seus juízos então caíram sobre a terra. Este é o segundo aspecto, né? Deus colocando juízos para chamar a atenção de alguém, porque a intenção de Deus é salvar, não é condenar. O terceiro significado para a peste na Bíblia é entendido como a retirada da proteção divina. Há momentos em que Deus retira a sua presença e permite que as consequências naturais do pecado aconteçam. Você pode se lembrar muito bem da ocasião em que os israelitas foram picados por serpentes venenosas no deserto. Eles estavam em desobediência, isso está em Números 21, e por estar em desobediência, Deus permitiu que essas serpentes invadissem ali o acampamento e vitimassem as pessoas, as serpentes que causavam morte, para que eles se lembrassem que estavam distantes dos planos de Deus. Quando nós nos deparamos com as pestes assolando a terra, pode ser que Deus esteja fazendo um chamado claro para nós, para que nós levemos mais a sério nosso compromisso com Cristo, experimentemos um arrependimento mais profundo e entreguemos a nossa vida completamente a Ele. Sabe por quê? É fácil você dizer que é um religioso, seja de qual denominação for, seja um espírita, seja um assembleano, seja um católico, um presbiteriano, um adventista, é fácil dizer. Mas viver uma vida diferente em obediência à palavra de Deus, isso é o nosso grande desafio. Esse é um desafio muito grande para nós. Então não basta simplesmente dizer, eu creio em Deus. Eu preciso saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, quais os planos de Deus para mim, e que não incluem apenas essa vida, mas a vida eterna. Há pessoas que estão satisfeitas em serem religiosas, mas não em serem fiéis, não em serem pessoas dedicadas a Deus, que têm o coração nas coisas de Deus. E olha, eu não estou falando de fanatismo, não. Eu não estou falando de pessoas que só falam em Bíblia dia e noite e que são fanáticas, que não vivem outros aspectos da vida. Não, não é isso. Eu estou falando de pessoas que simplesmente colocam a religião como algo, como se fosse um enfeite na sua casa. Sabe? Eu conheço pessoas que têm o maior prazer de ter uma Bíblia bonita, cara, colocada sob um suporte na sua casa, e ali parece que aquela Bíblia funciona como se fosse um amuleto. A sua página está amarela no lugar que fica sempre aberta. A Bíblia não é para isso, a Bíblia é para ser lida, é para ser respeitada, é para amar a Deus e fazer a vontade de Deus. E as pessoas que vivem assim vão viver em novidade de vida, vão ser transformadas. Isso não é fanatismo, é proximidade de Deus. A minha religiosidade está fazendo o quê com a minha vida? Me tornando melhor? Tornando o mundo que eu vivo melhor? Eu transmito paz e segurança para as pessoas? Eu falo do amor de Deus? Ou eu simplesmente vou na mesma corrente? Política, esquerda, direita, centro, filosófica, psicológica. O que eu faço com aquilo que eu creio? Deus está chamando a nossa atenção. Ele quer que nós mudemos de vida. E, por fim, a palavra peste também é usada no contexto da segunda vinda de Cristo, juntamente com outros sinais que Jesus mencionou. Isso você encontra em Mateus 24. Agora, é necessário que nós evitemos os dois extremos perigosos. Aliás, há um ditado inglês que diz que no meio do caminho está a virtude, né?
E também há outro que diz que muito para o leste já é oeste, considerando que a Terra tem uma forma esférica. Então, muito para o leste já é oeste. E as pessoas, às vezes, levam tão a sério a sua posição, são tão extremas na sua posição, que acabam dando a volta e acabam se aproximando da outra posição contrária. Então, nós temos que evitar esses dois extremos. Um deles é o fanatismo que grita assim: o coronavírus chegou, então Jesus deve estar voltando, nós temos que cuidar agora, temos que mudar para a roça, temos que ir para o meio do mato, Jesus está voltando, temos que tomar decisões. Não, nós temos que tomar decisões porque Deus nos ama, porque Ele quer nos levar para o céu, não é por medo de que Jesus está voltando, porque aqueles que esperam a Jesus não têm medo, aqueles que esperam a Jesus estão com os braços abertos, querendo vê-lo. Essa é a questão. Agora, por outro lado, há aquele tipo de pessoa que simplesmente não liga para nada e que diz assim: não, isso são coisas, são teorias bobas, né? Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, isso é invenção. Ontem eu estava passando pela calçada e ouvi um senhor falando: religião é invenção de Deus. Me deu uma vontade de parar, mas eu não gosto de ficar procurando confusão. Me deu vontade de falar: meu senhor, o senhor está completamente errado. Invenção não é coisa de homem, religião não é invenção de homens. Religião é invenção de Deus. O senhor sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião vem do latim religare, ou seja, unir novamente Deus e o ser humano. E foi isso que a cruz do Calvário fez. Então, religião, meus queridos, é uma invenção de Deus, não é uma invenção humana. E se não fosse necessária, nós não a teríamos. E sabemos o quanto está fazendo falta a convivência presencial da Irmandade. Nós sabemos disso. Agora, não podemos ser fanáticos, por um lado, acreditar que tudo é um sinal da volta de Jesus, quando há um escopo bem maior a ser observado, e também não podemos desconsiderar a importância de que nós temos que tomar cuidado com a nossa parte, cumprir a parte que nos corresponde na lida com esta e com outras doenças ou pestes que possam acontecer. Né? Tem gente que minimiza essa questão. Tal atitude não reflete o senso de urgência que a Bíblia nos aconselha a ter. Quando Jesus falou sobre o tempo do fim, o que foi que ele declarou? Ele disse o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vai ficar pior? Infelizmente vai. Infelizmente vai. Mas não há por que ter desespero. A Covid-19 é um sinal da volta de Cristo? A resposta é que esse sinal não se destaca isoladamente como sinal do fim. Ele faz parte de um arcabouço, de um escopo maior, onde há outros sinais envolvidos. Não é? Eventos como esses indicam, entretanto, que o tempo está se esgotando, que estamos vivendo os próximos, muito próximos do estabelecimento final do reino de Cristo. O cenário está sendo montado para o grande auge, para o clímax de acontecimentos descritos nos livros de Daniel e Apocalipse. Mas, à luz das predições de Jesus em sua palavra, o que nós podemos esperar do futuro? Só coisa pior? Só coisa ruim? Não. Depende de quem está olhando e como está olhando. Né? Os desastres naturais, eles aumentarão, as fomes, terremotos e pestes ocorrerão com mais frequência, é verdade. Assim como foi nos dias de Noé, quando o mundo pecaminoso, cheio de imoralidade e violência, encheu a taça da iniquidade em rebelião contra Deus, nosso mundo está se preparando para os juízos finais. Deus, em seu amor, ele apela a um planeta rebelde. Não há nada mais importante para Deus do que salvar. E mesmo um planeta rebelde, Deus apela para salvar o maior número de pessoas. Mas quando Deus retira o seu poder protetor, meus queridos, desastres naturais e doenças que trazem a morte se alastram. Deus, em seu amor, né, maravilhoso,
ele nos manda mensagens. Na Bíblia nós encontramos várias situações em que a natureza é usada como instrumento de Deus, da ira de Deus, pragas de insetos, animais peçonhentos, enchentes, secas, doenças. Mas é importante saber, porém, que as manifestações dos juízos de Deus costumam ser acompanhadas de uma revelação da sua graça, e mostra que a origem de tudo isso é divina. Esse não é o caso da pandemia de Covid-19. Não há nenhuma ligação direta a Deus. Deus permitiu esses males, porque nada acontece sem que Deus permita, mas o autor de todo esse sofrimento não é Deus. Nós devemos recordar que a Bíblia afirma que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclui essa pandemia. Todas as coisas, né? Por meio desse vírus, muitas vezes, Deus tem chamado a realidade às pessoas, tem advertido o mundo, a nós, de uma maneira pessoal, sobre a necessidade de nos colocarmos nas suas mãos. E assim nós poderemos ficar seguros. Não há dúvida de que tudo isso é muito grave. Tudo isso tem assolado o planeta Terra de uma maneira jamais vista. Não é? Mas é preciso que nós entendamos, tenhamos percepção da palavra de Deus ao estudar os eventos finais, o que Deus quer para nós e como se dará o fim. Não é? Apenas Deus, na sua palavra, pode nos livrar do engano, porque muitas pessoas, mesmo religiosas, têm talvez se utilizado da Bíblia de maneira errada, isolando determinadas afirmações para dizer que isso é o fim do mundo, ou que isso é castigo para os ímpios, ou que isso é um castigo para o povo impenitente de Deus. Mateus 24 é muito esclarecedor. Não é? Jesus apresentou ali os seus ensinos. E de que maneira ele diz isso? Ele começa com uma lista de sinais de forma geral e termina com aquele que será o sinal iminente e decisivo da sua volta. Isso você encontra lá em Mateus 24. Os sinais apenas indicam. Né? Eles sempre aconteceram, vão se intensificar e continuarão acontecendo até o final. Mas esse não é o sinal definitivo. Qual é o sinal definitivo, meus queridos? Está em Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Talvez você não tenha se apercebido, mas a possibilidade de usar a internet, com todas as dificuldades que não tínhamos presencialmente, mas ela abre outras portas, nos dá outra condição. Eu, por exemplo, estou falando aqui a pessoas de Vazante, a pessoas de São Gotardo, a pessoas de Carmo do Paranaíba, de Rio Paranaíba, de Lagoa Formosa, de Presidente Olegário, de Varjão de Minas, de todas as igrejas aqui, as nossas igrejas aqui. Estou falando para pessoas que estão fora desse país até. Estou falando para pessoas que estão lá em Colatina, no Espírito Santo, ou lá em Itu, em São Paulo. Eu estou falando para tantas pessoas que eu não poderia falar para todas elas ao mesmo tempo, se não fosse essa ferramenta. E outras pessoas ainda depois irão na internet, encontrarão esta mensagem. Então a gente não tem nem como calcular a abrangência disso. Isso é pregação do Evangelho, queridos. Deus está se servindo de um momento difícil da humanidade para nos ensinar a ter outras ferramentas para pregar o Evangelho e para anunciar que Jesus está voltando. Eu gosto dessa frase do pastor Ayrton. Pastor Ayrton, que foi nosso presidente aqui da igreja na América do Sul por 14 anos e que agora está assumindo a função de secretário executivo da Igreja Adventista para todo o mundo. Ele diz: o fim não virá pela gravidade da crise, mas pelo aumento da esperança. Nem será definido pelo crescimento do mal, mas pelas oportunidades de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que maravilha isso, né? Jesus fala em Lucas 21 que as pessoas simplesmente desmaiarão de terror diante dessas últimas coisas que vão acontecendo. Mas ele diz para nós com tranquilidade: vocês verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E estas coisas
quando elas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Olha que mensagem de esperança, né? A diferença entre ser consumido pelo medo ou viver cheio de esperança está no nosso olhar. Tá? Se nós olharmos para os desastres naturais, as pestes, os males, nosso coração vai ficar cheio de temor, de tristeza. Mas se nós olharmos para o fato de que a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial, diante do Pai, pelos nossos pecados, aplicando o seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário a todo o pecado, para nos livrar do pecado, então nosso coração se encherá de alegria. Então nós teremos esperança, meus queridos. A mensagem, portanto, é para nós não termos medo. Deus nos convida a descansarmos em seu poder, na sua graça. Ele colocou tantas promessas na palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, verso 10. Alguém disse que há 365 promessas na palavra de Deus, só com a frase não temas. Eu nunca tive a curiosidade de contar. Mas, como é um estudioso, possivelmente ele está com a razão. O importante é que a palavra de Deus tem, meus queridos, para cada dia do ano, para cada dia da nossa vida, promessas de esperança. Não importa o que passemos, ele vai estar ao nosso lado. Eu estou convosco todos os dias, diz. Quando nós nos deparamos com enfermidades, com sofrimentos, doenças, nós não precisamos ter medo. E qual é o motivo para nós não termos medo? Acreditar que jamais ficaremos doentes, que estamos imunes, que estamos com o corpo fechado, como o pessoal do candomblé diz? Não. É porque nós estamos livres desse medo paralisante por causa das promessas de Deus. Porque seja qual for a situação, Ele estará conosco, seja de doença, seja até de morte. Nós não temos que temer, não foi o que Jó passou, ele passou por situações difíceis, mas ele afirmou com muita lucidez: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. E nesse mesmo conjunto de textos aí de Jó, ele diz que ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é uma confiança cristalina que nós devemos manter. Assim como Jó, nós acreditamos que veremos o Salvador face a face. Mesmo se nós tivermos uma doença, mesmo se essa doença causar a nossa morte ou trouxer sequelas horríveis para nós, nós temos que nos apegar de que Jesus voltará e de que ele nos levará para o lar. Eu termino dizendo que um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que Deus revelou o futuro. Nós sabemos que a doença não terá a palavra final. A palavra final é de Cristo. Amém? Confie nisso. Tem esperança. Vamos orar juntos neste momento? Eu quero dizer que, assim que terminar esta oração, vou me levantar aqui da minha casa, vou me dirigir para a Igreja Central de Patos de Minas, onde nós teremos o batismo de 3 pessoas preciosas. O Gilian e o casal Fábio e Carolina. Nós teremos a alegria de descê-los às águas batismais. A igreja não está funcionando esses dias, mas nós iremos lá para esse momento especial. E depois nós vamos postar a filmagem para vocês assistirem no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nos dá a certeza do teu cuidado e do teu amor. Por favor, Pai, toma-nos em tuas mãos para que, pela tua misericórdia, nós sejamos colocados nos teus caminhos sagrados. Que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos a certeza de que estás conosco, seja a situação qual for. Difícil, penosa, mas nós temos a certeza de que estás conosco e isso nos basta. Portanto, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Um feliz sábado para vocês. Que Deus possa abençoá-los bastante. Amém? Amém.